And now it's time for what I know you've all been waiting for. Alô? Alô, mas daí vocês não estavam me ouvindo. Você não vai vir, mano. Eu tô comprando um desses bem melhor. Vitória, meu PC nunca me decepcionou. Tá dando pra me ouvir ou não? Now recording. Eu me ouvindo não, essas putas. Quem controla a linha do tempo da edição aqui sou eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao último episódio da série Loki do Disney Plus. Mas essa série do UCM que chegou a seu final de várias formas surpreendentes, plantando 1 bilhão de perguntas, respondendo meia dúzia. E para essa rodada de opiniões e sugestões e críticas, nós temos aqui hoje nossos amigos Vinícius, Andinho e Vitória, que completou ano essa semana. Parabéns para ela. Ai, não. Ai, não. Não, é E isso assim, que a dá gente quando eu deixo homenageia- ele, quando eu a mando gente- ele começar, né? Eu devia ter mandado o A gente Vinícius, eu sou homenageia- burra. Eu mereço isso. Essa parte será tirada. A gente homenageia as pessoas aqui da forma correta. Cadê meu presente, então? Presente que é bom nada, né? Encheção de saco tá aí 3 dias depois. Foi dia 13, ele do dia 17 ainda me enchendo o saco, não olha. É porque a gente já chegou aqui hoje, né? Não, se tivesse chegado antes, eu tinha falado antes. Não olha. Mas se Isso preocupe ele não. tem memória. A gente vai fazer uma cotinha pra comprar, nem que seja um notebook da Xuxa. Ai, Eu obrigado. tenho uns amigos Quando que chegar trabalham eu no vou governo. chorar. Ou se eu arrumo um notebook daquele que o governo dá. Dá positivo, tá ligado? Então, o helicóptero do Thanos. Aí realmente eu vou botar vocês no hall de pessoas que eu nunca vou conseguir odiar. Só o Paulo Vitor. Obrigado. Então, mas começando o episódio, é direto, já full time, continuação do último episódio, né? Aí Vitória, que aniversariante da semana, vai ajudar a gente na narração, Semana passada, né? dia 13, na narração do episódio da semana. Manda aí. Então, o episódio abre com um monte de quotes, né? Um monte de falas importantes de personagens dos mais diversos, não necessariamente só do núcleo ali do Loki, do Thor, né? Tem falas da Viúva Negra, do T'Challa, do Steve Isso aí é na Rogers. abertura, né? Na abertura Isso é do a letreiro primeira da coisa que a Marvel. gente vê quando começa o episódio. E tem falas também de figuras reais, né? Ali a Malala, o Nelson Mandela, se eu não me engano. Começa assim. Sim. Assim, depois que eles atravessaram lá a nuvem de fumaça, qual o nome eu esqueço, que é Elliot, Elliot. Eles chegam naquele castelo que aparentemente em ruínas, mas eu acho que naquele não é ruína não, acho que é a aparência dele que Eles chamam de a Cidadela. tem aquela aparência meio rachada. Eles chegam lá, aí Loki e Sylvie comentam, né, a respeito se vai entrar, se não vai, então toda aquela expectativa, né? Aí a porta se abre e eles entram, né? E aí tem a surpresa. Tivemos Senhorita Minuto, isso. que Vitor desde o começo, não desde o começo, mas desde que ele começou a desconfiar, ele fala que acha que o A vilão é verdadeira ela. vilão, lógico. Ela tava sempre Até lá, gente. porque É igual se a a Agatha. pessoa- É porque, tipo, se pensar da seguinte Não, forma, eu eu tava mereço. pensando assim, todo mundo na AVT é variante, todo mundo lá é humano. A Senhorita Minuto é a única que é um ser que realmente foi criado, né? É. Aí tem isso, né? Pode ser que ela... Assim, Ela agora é fato, né? Mas antes poderia ser que ela é a detentora realmente das informações. Ela é a única pessoa que tinha um verdadeiro acesso A tudo, né? As informações. a tudo, mas também a pessoa que controlava tudo, né? Aquele que permanece, que eu tinha feito referência da versão dos quadrinhos. Título peba da hora. Mas aquele que permanece, Anil, é o nome do ser e não o título do episódio só. É o nome daquele ser.
Entendi. Porque ele falou que tinha vários nomes, aquele Vários que nomes, é permanece, isso. não sei o que lá, mas aquele que permanece. De tanto nome que o cara tem, o cara escolhe esse, que é uma frase, que parece mais um título. Mas aí não é ele que escolhe. A Aquilo, ele senhorita tá Minutes que falando. chama ele A gente assim. vai. Isso. Eu vou falar mais na frente. Mais na frente eu vou falar porque aquele é o ator que vai ser o Kang, mas ele não se apresentou como Kang. Mais na frente a gente vai Isso. No discutir momento isso. algum ele falou que o nome dele era É, Kang. Ele só, ele só apresentou as denominações que dão a ele, isso. Como as como pessoas conquistador, chamavam ele. inclusive como conquistador. Mas em Isso. momento algum ele mantém o título de conquistador. Ele, muito pelo contrário, ele toca, se eu não me engano, o título que ele começa a usar é o. Deixa eu lembrar agora. Ele que permanece. É o ditador. Ditador. Ele se mantém no título de ditador, não de conquistador. Que é o que deixa uma interrogação aí para quem quer entender se realmente é ou não Kang. Não tem como não dizer que não é o Kang. Até Porque porque a gente já sabe que é, né? Exato. A gente já sabe quem é o vilão, já sabe quem é o ator que vai interpretar, e tá lá o cara interpretando aquele Mas, ô personagem. Vinícius, focando nessa parte de O Ditador, eu penso assim. Ele é um cara bom. E ele construiu aquilo ali para aquilo dar uma certa ordem no multiverso. Mas o jeito que ele construiu a TVA é errado. Porque aquelas pessoas estão lá contra a vontade. Por isso, um ditador. Ele deixa, inclusive, bem claro na conversa dele com as duas variantes de Loki, com Loki e Sylvie, é exatamente isso. Provavelmente eu fiz do jeito errado, mas fiz por uma boa causa. Mas isso aí é papo de vilão. É Todo um vilão. pouco daquela Thanos visão também de tava certo. Thanos. Como... Eu quero saber se daqui pro final. Daqui pro final não, até porque já acabou. Droga. Tá bem. A série toda terminou e nada se explicou porque Sylvie não gosta de ser chamada de Loki, porque ela se chama de Sylvie. Aí nem vai. Nem vai, porque vai ter a segunda temporada, né? Já confirmou a segunda Vai, temporada. tá confirmado. Uma outra observação também, que tipo, a AVT, ela é anti-magia lá, né? Tipo, ninguém consegue usar magia na AVT. Mas a aparência, eu tava guardando isso, foi uns 3 episódios, pô, tava guardando pro final. Eita, Mas Eita, poxa. a aparência do Loki é azul. Por quê? Ele não voltou a aparência original dele, já que ele não usa magia lá. Azul? Ele é azul, pô, ele não é gigante de Fala gelo. azul por ser um gigante de gelo. é azul. É. Ele mantém essa aparência mais humana com magia, né? Como é que se chama na literatura? Suspensão de descrença. É uma coisa que você não deve prestar atenção nisso, porque, tipo, nos quadrinhos isso nunca foi abordado. Nas séries a gente vê que só um momento lá, quando ele fala nos filmes, só quando ele realmente fala que era filho de um gigante de gelo, que mostra um pouco a pele dele azulada, mas nunca foi uma coisa de mostrar realmente esse lado dele como gigante de gelo. Aí era hora de mostrar um diferencial. Mas enfim, era só Mostra isso ele aí só um mesmo. bebê, né? Lá no Thor Mundo Sombrio, eu acho. Antes da gente seguir mais pra frente, só queria perguntar uma coisa, se vocês também notaram isso. Ou se eu vi isso errado. A música que toca lá no final do Vingadores Ultimato, quando na cena que o Steve tá dançando com a Peg, não é essa? Não é a mesma música aqui? Eu não percebi. Assim, eu lembro que toca uma música, mas eu não consigo lembrar se é a mesma. Fiz essa Tem a associação. impressão que era. Certo, vê só. Quando eles chegam lá e dão de cara com Senhorita aquele Minuto. que... Com a Senhorita Minuto, não, depois, né? Que ela já vai Já. falando... Sim, a Senhorita Minuto meio que traz uma coisa interessante, né? Ela meio que já traz uma proposta Isso. pra eles dois, né? E é uma coisa que você fica assim, pô, será que isso já é alguma armação, algum plano pra enganar eles? Mas só que eles vão andando, né? E é aquela coisa, né? É aquilo plano perfeito pra Loki cair nas tentações que ele sempre caía, né? Exato. De ser o grande rei, estar acima de todos. Mas aí a gente já tira a evolução do personagem, né? Que, pelo que ele passou, e ele perceber que essas coisas não são a melhor forma de conseguir as coisas, tal, de mão beijada, e ele tá sempre no topo. Achei legal mostrar essa evolução do personagem. Muito.
Até o Isso momento era uma que... coisa que eu ia comentar agora também. Na real, eu ia comentar mais pra frente, mas aí tu puxou pra agora. Isso também acontece... Não, aí deixa lá pra outra cena lá com o Kang, deixa. Tá, continua. Não, mas já acontece isso, né? O elevador abre, eles continuam andando, o elevador abre e ele tá lá dentro. Como é que... A gente vai chamar ele de Kang mesmo? Vamos decidir logo. A gente vai chamar ele de Kang? Não, vamos chamar ele de Kang, não. Vamos não. Vamos chamar ele do homem que... Daquele que daquele lá. permanece. Do que permanece. Aquele que permanece... Eu acredito que só vai ser chamado de Kang quando uma das variantes dele maligna se autodenominar com esse nome. Mas por enquanto Isso. vamos chamar daquele que permanece. Ele abre o elevador e tem um ser lá dentro que a gente não sabe ainda quem é, né? Até que ele se apresenta e assim, ele já mostra ter uma certa habilidade, né? Que a Sylvie várias vezes tenta atacar ele no elevador e o teletransporte dele funciona de uma forma incrível, né? E eles vão para uma sala, ele começa a explicar quem é ele, começa a falar como ele era conhecido e até que chegamos no nome de Aquele que Permanece, que é até o nome que dá título ao episódio. Só eu que quando eles começaram a ter esse diálogo ali, nos primeiros minutos eu fiquei pensando que... Eu fiquei com um sentimento tipo aquela cena a famigerada cena do Mandarim no Homem de Ferro 3. Tipo, de que aquilo era... De que aquele não era o vilão verdadeiro e que aquele cara, ele era só um... Que ele não era o Rio que seria o vilão. Tá ligado? Ele não era o... Isso, ele não era o cara que devia estar ali mesmo. Era só, tipo, Eu achei estranho. dublê, digamos assim. Eu achei estranho. Eu não pensei dessa forma que tu falou aí, comparando com o Homem de Ferro 3, porque eu tenho um ódio profundo por esse filme. Mas... Não é de todo ruim. Não é todo ruim. Pior, é ridículo. Não é todo ruim, é ridículo. E ainda assim fez $1 bilhão, né? Falar que filme pra fazer dinheiro não precisa ser bom. Isso aí já tira por esse fato aí. Não precisa ser bom, basta ter Robert Downey Jr. É verdade. Sim, eu não associei a esse aí, essa comparação, mas eu tive um estranhamento de pensar, poxa, vai ser assim o cara que vai ser o cara que vai substituir Thanos, o cara que tá vindo pra ser o mesmo nível de Thanos. Vai ser esse personagem tão caricato, tá ligado? Mas depois quando ele começou a falar, aí eu falei, tá, não vai ser ele, eu já entendi qual é a pegada. Eu já entendi que não vai ser ele. A minha primeira impressão, quando ele chegou, tipo... Primeiro eu me assustei com a forma que eles entraram na sala. Assim que eles entraram pela porta, que a porta se abriu e eles entraram, a senhorita Minuto apareceu de uma forma que parecia o filme de terror, bicho. Ela veio de repente com aquela face de inteligência artificial do mal, tá ligado? Aí depois que eles se depararam pela primeira vez com aquele que permanece, eu achei ele tão cômico que tipo eu digo, não, pô, ele não vai ser isso não, isso deve ser ele deve estar disfarçando, deve estar tentando enrolar. Aí quando ele começou a explicar que existem várias variantes dele, várias versões dele de linhas do tempo diferente e que teve toda aquela guerra lá, aí eu digo, aí sim, provavelmente a variante mais maligna dele é uma das que foi derrotada e que possivelmente venha a aparecer, tá ligado? Mas na minha primeira impressão dele, eu achei ele muito, muito cômico. Aí depois eu me conformei, porque eu sabia. Aí eu notei que não ia ser ele, não. Até porque, independente da forma que ele usou para tentar manter tudo na linha, tava funcionando e eu acho também que era a forma certa de se fazer. Até porque ele não ia conseguir convencer ninguém a trabalhar ali, tá ligado? Oi? A forma certa de fazer, sequestrar pessoas e lobotomizar a mente delas. Não ia ter outra forma, não, pô. Não ia ter outra forma, não. Aí, eu sei que, tipo, vendo do lado correto da coisa, é errado. Mas eu acredito que seja a única forma de manter tudo em ordem, tá ligado? Bem, enfim, é o meu ponto de vista. Se as pessoas iriam topar, não sabemos. Mas não iriam, né? Claro que não iriam. Ele fez uma coisa certa do jeito errado. Mas tudo bem.
Porque é claro que ninguém ia abandonar sua vida para querer trabalhar na AVT em prol de milhares de vidas e perder a Mas, própria. Claro que mas ninguém ia não quer fazer isso. dizer, Andinho, que se a pessoa fosse trabalhar ali por livre e espontânea vontade, fosse perder a memória e ser um fantoche. Mas se você Poderia é ter expediente. se você é uma máquina com a mente controlada, é melhor de manusear. Muito bem. E palavras vindas do Assim, cara que diz que se Thanos eu, estava certo. se eu fosse aquele que permanece, né? Se eu tenho um Eu monte faria do de mesmo mente, jeito. eu faria igualzinho. Não estava Olha, nítido quem no nosso universo aí, família. eu sempre pensei que se um dia a gente fosse cancelado seria por tua causa, tá ligado? Mas não, vai ser Andinho que vai fazer essa proeza. Não, pô, porque, tipo, Então, independente das coisas que ele faça, eu também acho que aquilo seja a melhor forma de se fazer, né? Mas, enfim. eu vou interromper o Andinho antes que ele termine de cancelar a gente aqui. Não, a comparação que eu fiz ali com o Homem de Ferro 3 pode ser um pouco forte, mas o que eu quis dizer, assim, é que eu olhei e eu pensei, não é o Kang, você tá ligado o bebê de dinossauro lá? Não é mamãe. Eu olhei e pensei, não é o Kang. Por quê? Porque, não, sei lá, a hora que ele entrou lá, todo engraçadão, malemolente, eu pensei, cara, sério? E daí, depois ele começou ali a parecer o mestre Yoda, tá ligado? Assim, meio testando ele, fazendo umas brincadeiras. Eu fiquei, cara, isso tá esquisito. Daí a Sylvie ainda vai lá e fala que ele tá com um timepad, deve ser pronto, é um impostor. Não, e que timepad bem programado, né? Pois é, mas enfim, eu achei aquilo esquisito, mas depois de um tempo, tá. A Sylvie menciona que ela fala lá pro aquele que permanece, você tem um tempad aí, uma coisa assim, daí na hora que ela fala isso eu já dei uma pequena esperança de que ele fosse só um impostor, mas no decorrer ali de, sei lá, 3 minutos depois daquilo a gente já percebe que ele não é impostor, que ele vai ser o personagem que a gente vai estar lidando ali mesmo. Eu vou ser bem sincera. Não gostei muito da interpretação do Jonathan Mayer. Já deixa a polêmica aí, agora jogo o comentário pro grupo. Polêmica, porque eu acho que foi uma coisa muito... Tá, a gente já tá nessa parte, essa é a parte principal do episódio, né? Praticamente o episódio todo é só isso. O episódio todo é só eles conversando ali, né? Eu acho que essa primeira interpretação do Jonathan Major como o Conquistador, ou como a variante do Kang, uma das variantes do Kang, é ser totalmente diferente do que vai ser ele vilão, ele Kang do universo Marvel, a próxima ameaça do universo Marvel. Eu acho que quiseram fazer uma coisa extremamente, mas tipo assim, muito diferente mesmo. Porque chega a ser escrachado nível comédia pastelona. Piscadinha de olho, aqueles sorrisos exagerados. Eu também não gostei, mas eu pensei nessa situação de mostrar desse jeito e depois ser uma coisa completamente diferente. O que eu senti aí foi mais puxado pro ele não ter encontrado ainda a nota pro personagem, sabe? Sei lá, não foi proposital. Acho que ele simplesmente estava afetado mesmo, ainda não tinha conseguido entrar no personagem. Mas Sei assim, lá, é eu normal isso, creio que mas o eu achei Kang, quando apareceu o bem... Kang, não vai ter nada a ver com isso aí. Não, claro que não. Eu acho. Até na primeira fase da Marvel, tipo o Chris Hemsworth, né, o Thor, o próprio Tom Hiddleston. Hoje ele domina o Loki, mas no começo ele era um pouquinho mais afetado, né, na questão de interpretação. Isso vai melhorar. Mas é que quando falaram que esse cara, o Jonathan Majors, ia fazer esse personagem, eu não esperava ver ele aqui, mas esperava que quando ele aparecesse ele fosse mandar bem, porque, pô, essa semana, se não me engano, o cara tava ganhando um tá ligado? Então ele é um puta de um ator. Então isso me deixou meio decepcionado, assim, essa parte. Mas assim, já eu quero falar tu falou do Loki, que era um pouco afetado, mas a gente tem que lembrar que essa versão Loki que a gente conhece, basicamente nasceu nas mãos do Taika, né? Porque o Thor e o Loki, Thor 1 e 2,
E as aparições que ele faz, ele era muito o Thor clássico, falava rimando e citações. Parecia que tava lendo um livro do século XVIII, sei lá. Shakespeare, muito shakespeariano, sabe? Aquela coisa meio travadinha. Pegaste as cortinas de mamãe. Deixa eu Que é o só que o abrir Homem de Ferro fala quando vê ele, né? deixa eu só abrir uma observação aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que não tem nada a ver com Kang aí. Provavelmente ele é só uma daquelas variantes do que ele mesmo falou, tá? Mas é isso mesmo. Exatamente, é feito onde o falou, não vai ser ele aquilo. Aquilo é uma variante dele que ele botou ali pra dizer, ó, tu vai ficar aí. E tu vai segurar essa barra aí. É a variante que assumiu o controle, né? Que venceu a batalha e tal. Não, então, eu ainda acho que não seja esse o assunto. Que não seja esse exatamente a questão. Acredito que a variante que venceu dominou essa outra variante e pôs ela naquele lugar, naquele momento, para poder interpretar aquele personagem para Loki e Sylvie. Ponto. Acho que não. Acho que não. não. Ô, Vini, Não tem peraí, como Vini. não ser diferente. Tu quer dizer que tem acima do aquele que permanece, ainda tem outra pessoa? Sim, aquele que foi apresentado é um Tu já tá Kang. exagerando demais, viu? Não. Não tem como não. Até porque ele leva Sylvie enfia a espada no peito dele. Então aquele Vamos ali lá. morreu. Aquele Vamos morre. lá. Então, vamos lá. Ele falou que já Tem viveu que ter muito. alguém acima dele, pô. Tem que ter Vini, alguém acima O conselho Vini, de Kang. ele já falou. Isso aí. O próprio É. Kang, o Conquistador, Kang o Conquistador, não é aquele cara, tá? Aquele cara pode até ser uma variante dele que foi Mas dominada e colocada ali. Não, pô, não. Ele explicou Não tudo o que vejo aconteceu. Cara, Ele... Cara, todo o poder de Kang tá concentrado naquele tempo pad. Não tem como ser Não, isso, não, cara. Vamos lá, vamos devagar. A gente não viu o poder dele. Pois é isso. Pera aí. Aquele cara não é o Kang. Ele é uma das variantes do que pode ser o Kang. É isso. Aí, calma, vamos devagar. O pessoal ataca eles. Que Ana tá aqui do meu lado controlando o volume da minha voz. Obrigado, Ana. Como que ela tá fazendo isso? Ela chega, faz uma carinha muito simpática e um sinal com a mão pra eu falar mais baixo. E a gente adora ela por essas coisas. Vê só. A gente não Eles seria chegam, nada sem essa mulher. Eles atacam ele e não conseguem acertar. Várias vezes. Os dois atacam e nada. E ele sempre desvia, sempre escapa. Ele explica que já sabe tudo o que vai acontecer. Porque ele veio do futuro. Ele veio do século 31. 1000 anos à frente. Ele pega o papel e, pô, tá aqui o roteirozinho da Marvel. Sabe? Já sei tudo o que vai acontecer até aquele período. Até onde a linha, os limites do tempo vão. Ele já sabia o que ia acontecer. Então ele já sabia desde o início dos tempos até o limite do tempo o que iria acontecer. E o timepad dele hackeado já estava programado para tudo o que ia acontecer. A gente não viu o poder, a habilidade dele. A gente só viu o negócio funcionando, o timepad funcionando. Aí que tá, ele explica aquela historinha que eu vou chegar lá, que é uma parte que eu não gostei, mas dá pra ver que aquele cara não é mau. E nem tem intenções de dominar o multiverso. Ele só não queria estar mais ali. Ele não queria mais aquela função. E ofereceu aquela função a Loki e Sylvie, de achar que eles são as duas pessoas perfeitas que ele estava procurando. Há milênios, há anos, sei lá quanto tempo que ele estava procurando uma pessoa para ficar lá, mas ele percebeu que não era uma pessoa que ele estava procurando. Eram aqueles dois, e aqueles dois eram uma variante de um mesmo ser. Certo. Então, exatamente assim, isso. Aí eu concordo 100% com você. Então, mas não, concorda não. Concordo. A Cidadela está avançando e chega um momento que ela ultrapassa os limites do tempo, ele mesmo fala, tá, a partir de agora eu não sei mais o que vai acontecer. Porque ali está se criando realmente o multiverso e ele não tem mais o controle, não está mais ali no roteiro que ele já tem, porque já passou. Tudo que era para ter acontecido já aconteceu. Então ele mesmo diz, agora eu não sei mais o que vai acontecer.
E aí que a Sylvie mata ele. Sem problema nenhum, sem esforço nenhum. E ele só aceita, porque ele não queria mais aquilo. Mas ele deixa o alerta. Tá, vai vir outro. E eu não sei quem é que vai vir. Então eu não vejo sentido dizer que acima dele tem outra pessoa. Tá ligado? Não. Certo. Eu não aceito dizer que... Concordo com você nesse sentido. Eu entendo o seu ponto de vista nesse sentido. Mas eu acredito, Vinícius, acredito que não é assim que funciona. Tá? Então você não concorda. Então você não concorda. Eu concordo com tudo que ele falou, até o momento final. Até o momento final eu concordo. Deixa ele explicar, Nil, deixa ele explicar. Como é que tu concorda e muda tudo, pô? Até o momento que ele falou, eu acredito. A exceção dessa parte. Tá? Eu acredito que tudo que você falou tá certo. É uma variante, não sei o que e tal. Só que eu acredito que o cara já tenha dominado a variante principal, Kang, o Conquistador exato, que é o real vilão da história, já esteja atuando, já tenha dominado e tudo mais. E aí botou aquela variante dele ali, ó, tu vai ficar aí porque eu quero que tu fique aí, tu vai interpretar esse papel. E ponto. Não para aquele momento exatamente. Seria, no caso, tu quer dizer assim, existe uma pessoa, uma força maior, que pegou uma certa variante e disse, olha, tu vai ser a pessoa que vai ser, que vão pensar que é a pessoa que controla o tempo. Isso, é exatamente isso que eu tô dizendo. Eu não vejo sentido nisso. Eu também não. É aí onde tá. Não, o que eu acredito é que não foi de hoje que ele fez isso. Lógico. Tá? Não foi, olha, tu vai ficar aí agora porque a galera tá chegando aí. Não. Tua teoria tá cheia de buraco, bicho. Não. Agora, não. Mano, eu odeio dizer essas palavras. Vitória. Teoria. Eu odeio dizer essas palavras, mas eu sou obrigada a concordar com o Paulo Vitor. Eu odeio dizer isso, cara. Dói profundamente. Mas o Paulo Vitor, ele tá... Ai, meu Deus. Ele tá certo. Ele tá certo. Dói falar isso, mas enfim. Tô quase vomitando aqui. Me dói fisicamente dizer essas palavras, mas enfim. Eu já ia invocar aqui as suas habilidades de roteirista e me dizer que isso tá fazendo sentido. Ai, eu tenho muitas anotações sobre isso, mas enfim. Tudo que aquele que permanece contou é tudo verdade, pô. Ele só falou a verdade. Ele não mentiu em momento nenhum ali, até porque ele realmente queria que Loki e Sylvie ficassem lá. Tanto prova que ele não queria mais ficar lá, que ele se deixou matar, pô. Porque ele não sabia mais o que aconteceu. Em momento algum, colide com a minha ideia. Essa parte de vocês, em momento algum, colide com a minha ideia. Vê só, tá ali há 1000 anos, 2000 anos. Não, ele tá ali desde... daquilo tudo, porque mandaram ele ficar ali. Eu acredito que Kang, o Conquistador, botou ele ali e disse, fica aí, tu vai ficar aí. Bicho, quando aparecer na próxima temporada... Ele ficou cansado. Na próxima temporada, quando explicar bem direitinho essa parte, eu vou passar na tua cara que tu tá errado. Não vai. Mas se por 1 milésimo de porcentagem, isso que Vinícius falou, tá certo. Eu nunca mais gravo nada sobre a Marvel. Eu não gravo. Sabe por quê? Eu duvido. Porque isso é uma mistura de novela mexicana com filme e série dos anos 80. Essa historinha de sempre ter alguém acima. Ah, mas isso aconteceu Naruto, isso. Naruto Shippuden. Aconteceu uma coisa do superior. A história tem que andar, pô. Tem que andar pra frente. Cara, só pra não dizer que o Paulo Vitor tá 100% correto, eu concordo numa coisa com o Vinícius. Esse Ken, ele tem medo de alguma coisa assim, fica bem claro. Ele não é o Ken. Ele é uma variante do Ken, isso ficou bem claro. Para fins de... Tá, vamos chamar ele de Imortus, então? Vamos chamar ele de Imortus, porque claramente essa aquele é a referência que permanece. Tá. Enfim, só para não dizer que o Paulo Vitor tá 100% correto, eu tenho que concordar uma coisa com o Vinícius. Ele tem medo sim de alguma coisa, mas essa coisa ainda não existe. Não tem ainda alguém superior a ele. Mas se ele for morto e ninguém ficar no lugar dele,
as outras variantes mais malignas do Kang vão aparecer. Uma hora ou outra. E tudo vai ser um ciclo. Ele vai terminar, algum Kang vai terminar ali de novo no lugar dele. Fazendo essa limpeza na linha do tempo. Basicamente isso. Ele quer deixar uma pessoa ele quer deixar eles dois tomando conta da AVT e viver a vida dele. Exatamente. Ele tem medo de que quando passa o limite do tempo, ele não sabe mais o que vai acontecer. Ele perdeu o controle do tempo. Como não tem mais, como ele não tá mais ali, como tipo mantendo a linha do tempo sagrada em ordem, vai provavelmente acontecer uma outra guerra multiversal entre as outras variantes dele em busca da posse do controle, né? Isso. Ele deixa isso bem claro. Esse é o medo dele. Tá ligado? Exatamente. Ele deixa isso bem claro. Esse é o medo dele. É a guerra multiversal. Não é alguém superior a ele. Ali nessa realidade que a gente viu até agora, ele é o chefão final. Ele é o boss final. Era ele que tava... Ele é o roteirista da série, tá ligado? Era ele que tava ali vendo o rolê até aquele ponto. Agora, depois disso... Mais ou menos. Mais ou menos. Enfim. Então, eu acho que realmente não tem ninguém acima dele. Desculpa aí, Vini, mas... Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque a referência que eles pegam do Immortus, né, que é a variante do Kang que inspira esse personagem aqui do Jonathan Majors, né, ele, tanto visualmente quanto na história. Nos quadrinhos, ele é uma das variantes do Kang que faz um papel basicamente igual desse daqui, né, que é meio que ser um guardião do tempo, só que ele cansa, não é que ele era um guardião do tempo, acho que, tipo, ele cansa de ser um conquistador, e daí ele quer só ser um observador, sabe, tipo, só ser o vigia. Ele cansa do que ele tava fazendo. Esse aqui ele também cansa, ele cansa de ser o cara que tem que estar roteirizando, que tem que estar podando a linha do tempo, isolando a linha do tempo sagrado, ele cansa disso. E ele quer passar esse rolê pra frente. Eu vou falar uma coisa aqui, que a gente ia perguntar no final, mas eu vou falar aqui. Eu não gostei muito do episódio. Eu não vou negar. Eu não achei ruim, mas eu também não achei bom. Porque ele se passa 90% do tempo nesse diálogo deles três. E tem todo esse monólogo, quase uma apresentação de slide, vamos dizer assim, do Kang explicando o que foi a Guerra Multiversal, como criou a VT, de onde ele veio. Eu achei isso muito desperdício, apresentar isso dessa forma. Que ele bota lá, ele joga lá de cima do timepad e aparece os bonequinhos lá e vai explicando daquela forma. Eu achei aquilo muito fraco, explicar desse jeito. Isso é uma coisa que podia ser mostrada aos poucos, não sei. Mais cenas pós-créditos, não sei. Ou até uma abertura. A abertura poderia contar aquilo. Mas assim, opinião minha, né? Quem sou eu pra falar mal da Marvel? Eu não discordo 100% de você, não. O episódio faltou um pouco. Chegou a ser cansativo até. A única coisa que salvou, e Vitória vai concordar bastante comigo, foi a cena do beijo. Bicho, eu tô de saco cheio. Saco cheio de tanto apelar nesse romance entre as duas variantes, velho. Eu tô de saco cheio de ver isso, pô. Olha, agora, sinceramente... a melhor parte não foi depois do beijo. Ela empurrar ele pra fora daquele multiverso e matar a Kang. Ou aquela variante. O beijo aconteceu pra mim muito atrasado, velho. Já foi tipo, já aconteceu, enfim. É que acontecer em algum momento. Paulo Vitor é muito amargo, né? Eu tenho pena. Poxa, a hora do beijo perfeito seria aquela cena dele sentado lá na bota a capa neles dois. Não. A cena perfeita seria quando ela chegou de carro, ele descendo pra cima dele. Exatamente. Também. Seria um momento muito bom também. Mas tipo agora... Eu acho que em todos nesses 3 últimos episódios, eu acho que apelaram demais nesse romance, velho. Achei desnecessário. Eu achei foi a barra um pouquinho. Chegou a ficar chato. Forçar. É aquela coisa muito anticlímica, sabe? Tipo, foi parece boa ou não foi boa? Mas não tá. O quê? Foi bom ou não foi bom o quê?
Eu não gostei, não. Pra Pessoal, vitória. Esquece, a cena é pra vitória. Ai, mano, eu só acho uma coisa aqui, ó. Vocês são muito amargos, tá? Vocês são muito amargos. Só o Vinícius aqui tem alguma alma nesse rolê, porque, pelo amor de Deus. E olha que é o único assim, solteiro da parada aqui. eu acho que é isso, tá ligado? O casamento mata a alma das pessoas, por isso que eu me mantenho distante de relacionamentos sérios. Enfim. Cara, eu sempre fui assim. Eu até. Ah, não, tu é um caso à parte, né? O variante do Homelander, mas enfim. Eu até entendo que vocês acham aí que apelou um pouco pro relacionamento dos dois, mas é que esse relacionamento, ele é muito importante, não é só pra ter um romancezinho ali, tipo, sei lá, aquela desgraça da Natasha e do Bruce Banner lá no Era de Ultron. Não, aquilo lá foi uma coisa assim que só da cabeça completamente corroída do Joss Whedon. Mas aqui esse relacionamento é importante em vários níveis. Não só por ele existir, mas tipo, porque ele é uma forma de metalinguagem para o desenvolvimento do Loki. A Sylvie, ela tá ali para ter o arco dela, mas também para ajudar a desenvolver o Loki. Olha, mas ela tudo é bem. Um simbolismo tanto, tipo, pra ele aprendendo a se amar, a se importar, porque é uma parte mais do subtexto da série, né? Que eu achei que eles iam explorar mais com base lá nos primeiros episódios. Mas, vê só. Ia ser mais desenvolvido, mas não chega a ser. Vê só, Vitória, tudo bem ter um romance entre eles dois, não tem problema. O problema foi ficar nessa enrolação de tem alguma coisa ou não tem alguma coisa. Eu ia usar essa palavra mesmo, só que eu não quis poupar meu tempo pra tirar depois. Como é? Sabe aqueles romancezinho adolescente, pré-adolescente, de pega na mão, mas não beija? Tipo, tá namorando, mas não tá? Minha amiga, meu amigo. Aí você namora, não. É isso. Até que uma hora se beija. Ó. Eu achei que demorou demais. Mas quem disse que o Loki já amou alguém antes, romanticamente? Ele mesmo, é. Não, ele nunca falou que amou alguém romanticamente antes. Ele amou, sei lá, o Thor como irmã, etc e tal. Agora, Não, amor romântico, mas nunca teve um tudo romance. bem ter amor romântico, tudo bem ter um romance entre eles dois, tudo bem eles terem um relacionamento. Sim, mas eu acho que demorou muito pra mostrar isso, demorou muito pra chegar no finalmente. Não, eu te Teve entendi, outros momentos que seriam perfeitos. Seria bem melhor. Eu entendi o que tu quis dizer, mas o que eu tô falando é exatamente isso. O Loki nunca. Ele mesmo fala naquele. É no 5º episódio? Acho que é. Não, é no 4º episódio, né? Que ele é podado lá, aquela cena na sala dos Guardiões do Tempo que eles descobrem que eles são falsos. Quando ele pega lá no braço da Sylvie e ele vai falar com ela, meio que talvez naquela hora ele fosse se declarar, não sei. Ele fala, isso é novo pra mim, né? Tipo, então, ou seja, ele nunca teve amor romântico por alguém antes, entendeu? Ele nunca sentiu daquele jeito. Então, por isso que parece um pouco infantil, um pouco bobo, porque é como se ele fosse mesmo um adolescente se apaixonando pela primeira vez, tá ligado? Eu acho que isso é meio de propósito, não é um erro da série, eu acho que é proposital mesmo. Né? Não vou jogar o amor dos outros. Continuando, depois que aquele que permanece explica tudo o que aconteceu e qual a função dele ali, que ele oferece a possibilidade de Loki e Sylvie ficarem no lugar, e Sylvie tenta matá-lo, Loki, ele realmente acreditou em tudo que ele estava contando, tá entendendo? Até porque ele falou, eu sou um mentiroso, e tudo que ele tá falando aí não é mentira. Aí começou aquele confronto entre os dois, né? Eu achei que por algum momento que o Loki ele ia acabar tendo que matar a Sylvie, tá ligado? Mesmo que sem querer, impedir ela, tá ligado? Mas aí que tá, ele seria o velho Loki, o antigo Loki. Ele poderia fazer isso. O Loki antes da série, vamos dizer assim, antes de ele iniciar essa jornada, poderia fazer isso.
Até porque, tipo, seria a coisa certa a se fazer, impedir que ela fizesse isso, tá ligado? Ele tentou, né? Ele tentou, de uma forma que não tivesse que matá-la. Aí foi que resultou em ela empurrar ele pra longe de lá pelo portal. Não só empurrar ele pelo portal, mas pegar o tempad do cara, do Ken, e, sem ele perceber, programar ele e abrir o portal. E nem eu Mas percebi quando ela pegou aquilo ali. não mostra. Ele tinha deixado em cima da mesa, não foi? Eu achei que Loki ia ter que fazer alguma coisa ali, entendeu? Ia acabar ele criando a consciência de, vou ter que matar a Sylvie, ou sei lá, vou trair ela de alguma forma, mas sentiria na consciência isso. Eu acredito que ele ia carregar esse peso na consciência. Mas aí não, foi o contrário. Por quê? Porque Sylvie tem esse problema, pô. Se a gente parar pra pensar, Sylvie também é filha de um deus. Filha de um gigante do gelo, né? E aí ela passou, sabe-se Deus, quantos anos ali nessas fugas e tal, de catástrofe em catástrofe, vendo os mais absurdos possíveis, entendeu? Pra ela era, sabe, é tipo, tu tem que escolher entre namorar aquela tua coleguinha do colegial ou seguir tua carreira de web design. Tá entendendo? Que exemplo mais específico. Quem é que tá falando da minha vida aí? Entendeu? Tipo, é agora, tu tem que escolher. Ou tu namora aquela coleguinha ali, aquela menininha que tu conheceu lá na 8ª série, ou tu vai seguir tua carreira de web design. E aí? Depende, quanto de circunferência ela tem de peito. Falou a traidora do movimento. Eu nunca descartei nada. Tá, vamos foca no episódio. Continua, por favor. Então é isso, cara. Ela fez porque ela precisava, era a vida dela. A vida dela era fugir e precisava resolver aquela situação. Então ela que fez. Mas ali mostrou uma evolução absurda de Loki. Que inclusive eu tenho uma página aqui aberta só para eu fazer uma citação no final, no fechamento do episódio. Pronto. Episódio. Eu vou fazer uma citação aqui. Lembra de parar de gravar antes dele começar a citar, viu, Vitor? Isso. Seria bom, porque. Ai, velho. Todo mundo. Não vou nem falar muita coisa, mas deixa quieto. Quando ele disser assim, eu vou fazer uma citação, tu cancela, termina, encerra. Tira Craig. Mas é isso, ela precisava fazer aquilo. Era ela que precisava. Mas, de uma certa forma, o Loki mostrou muito interesse nisso, não no sentido de, eu vou estar no controle do multiverso, e sim de, vamos fazer a coisa que é certa, né? Vamos fazer isso aqui funcionar e manter a ordem. Isso. Na realidade, ele só queria parar e conversar com Sylvie sobre. Ela não quis nem ouvir. Sylvie estava bastante determinada. Pessoal, depois que Loki descobriu toda a verdade, se ele e Sylvie tivessem concordado em ficar no lugar daquele que permanece, Mobius já sabe toda a verdade. Loki ele só precisaria esclarecer a Mobius tudo o que acontece ali, que aquilo é de importância vital para manter o multiverso em ordem, e Mobius ele tentaria explicar para os outros agentes da VT, aqueles que não concordassem em ficar trabalhando pela ordem multiversal, eles apenas pagariam a memória de tudo que está lá, tudo que aconteceu, e reinseririam ele lá na linha do tempo da qual ele foi removido. E todo mundo que quisesse continuar fazendo aquele trabalho permaneceria trabalhando, só que dessa vez sabendo que foi removido da linha do tempo, tá ligado? Mas assim, não quer dizer que ele faria do mesmo jeito, né? Loki faria do mesmo jeito, né? Ele poderia fazer que as pessoas soubessem, as pessoas voltassem às suas realidades. Então, poderiam, ficar trabalhando na VT e, tô de folga, vou pra minha realidade aproveitar, tá ligado? Não, um exemplo é que no meio do episódio mostra a agente B15, a caçadora B15, tentando mostrar aos outros caçadores que eles são variantes, né? Que, esse conceito de variante.
E ele leva eles levam eles pra uma escola. E lá tá uma variante da Ravonna, né? Da juíza. E eles ficam meio, pô, o que tá acontecendo aqui? Fala aí com sotaque americano, fala aí. Ravonna. Ele chega e encheu a boca. Eu tô fazendo aula. Eu tô fazendo aula. Não tive mais aulas, mas eu tô fazendo aula. Eu não digo nada. Eu só vou aproveitar aqui o gancho que vocês fizeram aí da evolução do Loki. Isso é uma coisa que eu fiz 350 anotações aqui sobre. Porque esse episódio, né, ele foi muito metalinguístico. Metalinguagem é, assim, no ponto de vista narrativa, né, é uma narrativa autoconsciente. É tipo, sabe aquele negócio de quebra da quarta parede que o Deadpool faz no filme dele, etc e tal? Aquilo é metalinguagem. É quando uma história tem consciência da própria estrutura. Sabe? Quando chega um personagem assim e mostra um script, mostra um roteiro, isso fica... Isso é metalinguagem, assim, o mais puro suco de metalinguagem. O Kang aqui, ele é um roteirista, em todos os sentidos. Sabe? Ele mostra o roteiro da série, ele fala sobre os arcos de personagem ali, tipo, o que ele fez para desenvolver e tudo que eles tinham que fazer para chegar até ali, que tudo foi costurado para aquele momento, sabe? E tu vê que durante a série é basicamente sobre isso, é basicamente sobre a metalinguagem da jornada do Loki em todo o MCU. Acho que é no primeiro episódio que no primeiro episódio da série. Um dos primeiros diálogos que ele tem com o Mobius. O Mobius fala mais ou menos assim pra ele: você nasceu para causar dor para que os outros possam atingir a melhor versão de si mesmos. Ele fala algo assim. Isso aqui é basicamente a descrição de narrativa de um antagonista, do arquétipo de um antagonista numa narrativa. Sabe? Uma hora eu trago minha professora aqui pra falar sobre isso. A hora que a Bea tiver tempo. Mas se Bea estivesse aqui, ela ia concordar comigo. Que isso aqui é basicamente a descrição cuspida e escarrada de um antagonista. O antagonista é aquele personagem que ele tá lá só pra piorar a problemática de caráter do protagonista e impedir que ele evolua, mas esse é o objetivo dele, mas o papel na trama que o roteirista vai dar pra ele é justamente o contrário. Ele vai servir de escada para que o protagonista melhore. Cada vez que o Loki enganava o Thor se tornava mais safo, mais esperto. Ele evoluía, ele se tornava um cara mais preparado. E o Loki vai virando um arquétipo dele mesmo. E nessa série é sobre isso, tá ligado? Thor chegava a perceber quando o Loki tava usando uma ilusão, vamos dizer assim, né? Sim, no Ragnarok tem várias cenas dessas. No Ragnarok e no Era de Ultron também. Quando ele tá preso lá na sala e ele fala, mas isso é tudo uma ilusão. Aí você vê o Loki todo depressivo. No Thor 2, né, no Mundo Sombrio. Ah, isso é no Mundo Sombrio, né? E eu falei o quê? Falou Era de Ultron. Ah, eu falei Era de Ultron, não foi? É porque filme ruim acaba dando confusão. Lá vem. Mas enfim, então isso eu achei muito interessante, sabe? Eu até ia guardar isso pra falar, sei lá, se a gente fosse fazer um veredito da série, mas já que vocês puxaram esse assunto, já vou largar aqui, né? Que a série toda é sobre o Loki refletindo sobre o papel dele, sabe? Ele é um prisioneiro das demandas da própria história dele. A história demanda que ele junte os Vingadores, ele vai juntar os Vingadores. Ele tá lá pra perder, mas ele vai igual, porque os Vingadores têm que se unir. Ele mata o Coulson pra unir os Vingadores. No final das contas, é tudo sobre os outros, nunca sobre ele. Entendeu? Muita gente achou, eu até falei isso e eu penso isso,
que o Loki ele foi muito passivo durante essa série. Muitas vezes ele só foi seguindo ações de outros personagens. Porém, isso, no meu ponto de vista, é proposital. É justamente por causa dessa metalinguagem do não é sobre você. Qual é a primeira frase da Sylvie quando ela aparece? O que ela fala pra ele? Não é sobre você. E é a série nos dizendo, essa série tem o nome do Loki, mas não vai ser exatamente sobre ele. É exatamente sobre a história do Loki sempre ser sobre outra pessoa. E como ele tá tentando se libertar disso. A história dele é o crescimento de outro, né? Exatamente, ele é sempre uma escada. E ele tá tentando se libertar disso. Ele não é humilde de pensar, não, isso vai ser sempre meu papel, mas ninguém seria. Não é porque o Loki é arrogante, ninguém... Se tu chega num ponto que tu percebe que tu só tá sendo... Só tá servindo a história dos outros, não tá tendo a tua própria, tu vai querer se libertar. E ainda mais alguém como o Loki, sabe? Mas o irônico é isso, é ele ser um cara tão autocentrado e que vai lá, faz e acontece, e no fim das contas isso tudo é pra nada, porque nunca é sobre ele. Essa é a grande ironia do personagem, tá ligado? Muito bom. Nesse desenrolar aí, quando o Kang morre, a variante, o ser que permanece, a Sylvie enfia o facão nos peitos dele, mostra aquela imagem, né? Aquele monitor que mostrava a linha do tempo e suas ramificações. E vê que vira uma bagunça, tipo, vai criando ramificações enormes. Só que cada ramificação daquela é uma realidade, né? Só que tem ramificação que cruza com outras ramificações. Então vai ter realidade colidindo com realidade. Homem-Aranha 3. Isso, Andinho, é uma desculpa perfeita de realidade colidir com realidade para, sem querer, no futuro, mutantes existirem no universo Marvel sem problema nenhum. Uhum. Ligado? Por causa de E já mata já resolve realidade, esse problema isso. Juntou com outra realidade e imagina uma realidade que existem mutantes. Não existem Vingadores. Mas onde é que mostra duas realidades se colidindo? Eu só via, tipo, um ramo ramificando mais três, tá ligado? Isso, mas um braço, isso, são ramificações. Mas a partir de um momento que uma ramificação passa por cima de outra ramificação, aquela realidade colidiu. Pelo menos assim, dedução minha, né? Porque antes as realidades somente expandiam para as laterais. E agora começou a ter ramificação da ramificação que passava por cima de outra ramificação. Então, para mim, aí já são colisão de... porque agora eles libertaram as possibilidades infinitas, né? Isso. Eles liberaram as possibilidades infinitas. Tudo que é probabilidade de acontecer, vai acontecer. Todas as realidades possíveis. Como se resolver tudo isso? E existia um senhorzinho de, sei lá, 60 anos chamado Charles Xavier. Tá ligado? Que seria o maior problema de ter mutantes no universo Marvel hoje. Não existia uma pessoa chamada Charles e Magneto, né? Que são pessoas de idade. Além dos X-Men, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha sobre invasão secreta. Tipo, o filme da Capitã Marvel deixa umas pontinhas introduzindo os Skrulls. Mas será que quando a Marvel adaptar esse arco, que eu acredito que cedo ou tarde eles vão adaptar o arco da invasão secreta. Não, existe uma série confirmada com o nome Invasão Secreta. Pois então, já tá confirmada até, tinha esquecido isso aí porque eu sou desinformada. Aqui não é para informação, tá bom, ouvintes? Muito obrigado, tenham paciência. Mas será que vão ser só os Skrulls? Ou variantes vão fazer parte dessa invasão secreta? Porque o conceito é o mesmo. Os Skrulls tomam a aparência de uma pessoa. As variantes são aquela pessoa, mas de outro universo. Então, tipo assim, no momento a gente tá aqui com, não sei, o Peter Parker, que a gente conhece ali, o que a gente acompanhou até agora, do nada muda. Não tô dizendo, tipo, pra outro ator. Continua sendo o Tom Holland, mas já não é o Tom Holland da Terra 616. É de alguma outra terra.
Ligado? Tá bom, vamos falar um pouquinho de quadrinho, né? Uma crítica aos quadrinhos da Marvel. Guerra Secreta é aquela desculpa. É Invasão Secreta, desculpa. Guerra Secreta é outro arco. Invasão Secreta é aquela desculpinha pra. Vamos matar tal personagem, mas ele não morreu. E quando matava. Ah, mas nossa, ele é um Skrull. Por quê? Quando um Skrull toma forma de um ser humano, toma forma de algum ser, ele não vira só, tipo, a imagem. Ele acaba tendo acesso a todas as lembranças daquela pessoa. Nos quadrinhos, pelo menos. Ele não só tem acesso às lembranças, como se ele passar muito tempo como aquela pessoa, ele acaba achando que é aquela pessoa. No Às cinema vezes eles até... deram uma limitada nisso, não é tão profundo. Então, assim, fazer isso com variantes, eu acho que seria desculpa também para acabar ou trazendo alguém de volta, ou matando alguém e depois dizer que não morreu. Na real, isso meio que já aconteceu com o Loki aqui, né? Ele morreu, mas a gente tá acompanhando agora a variante dele. Eu não falo Loki, eu falo, mas imagina uma batalha, matam... Sei lá, tipo a Natasha, do nada trazer uma Natasha de volta. Ou matar o Homem-Aranha e dizer, mas era uma... Não é o nosso. Não é o nosso menino sem casa, tá ligado? Mas também vocês estão com um complexo de Martã da porra, né? Querem matar todo mundo agora, vocês. Falou o cara que tem um cara acima de outro cara que domina a linha do tempo. Eu não tô querendo matar ninguém, eu só mencionei o arco do Invasão Secreta e o Paulo Vitor já veio com papo de mortes aí. Enfim, não, é só uma teoria, assim, um pensamento, né? Tipo, não, isso aí é óbvio que dá pra levar a facilitação narrativa a rodo, tanto de trazer essas coisas assim. Óbvio, isso aí vai ter, mas... Quantas vezes a Marvel já não matou o personagem e trouxe de volta com explicações merdas? Nenhuma, Vitor, nenhuma. Tá todo mundo... Nenhuma? Tá, nos quadrinhos, desculpa. Tá. A gente tá falando de cinema aqui, Exato, aí, veja só. Mas a referência vem de lá. O grande problema das pessoas tá aí. A pessoa lê o quadrinho ou lê o livro... Mas isso aí eu sou desencanado. Isso aí eu sou desencanado. Enche o cu de quadrinho e fala merda. Eu nem leio tanto Marvel, nem mal leio Marvel. Tenho quase nada. Pois é. Sim, por isso é triste. Muito quando o pessoal vai comparar filme com literatura. Eu sou triste, Vitória, por não poder comprar quadrinhos. E não... Olha um Deadpool. É complicado falar sobre essa questão porque, não sei, cara, vai entrar no... A questão é essa, é complicado falar sobre essa questão. Vai entrar num looping que não vai ter fim nunca, entendeu? Se parar pra pensar nesse ponto de vista, vai ser um looping infinito. E tem certas coisas que a Marvel já fez que não tem retorno. Tá? A morte de Natasha já tá certo, acabou. A morte do Loki da primeira linha, né? Da linha principal. Tá, vamos voltar. A morte de Natasha já tá certa, acabou. A farsa ao vivo. Por que já está certo? Porque já tem a irmã dela aí, já vai assumir, já tá tudo certo. Entendeu? Não tenho como falar muito porque você não viu o filme ainda. Tá? Mas você deve ter visto alguma coisa no final. Eu não, eu dormi com 20 minutos de filme. Não, tô falando redes sociais, cabeça. Eu que não acompanho redes sociais, achei referências. Então é isso, assim, Tony Stark morreu mesmo, acabou. Tendo alguém ou não para assumir o lugar dele, ele morreu. Tom Cruise. É o Homem de Ferro de outra linha temporal. Faria sentido, mas pior que faria sentido mostrar, né? Capitão América, no filme do Thor Ragnarok. Tem que falar desse filme, no filme do Thor Ragnarok. Quando meio que tá interpretando lá em Asgard, que Loki tá disfarçado lá com Odin. Aí não tá meio que interpretando uma peça, né? E tem e Matt Damon tá fazendo o Thor. Tá fazendo o Thor, Então, ele foi fazendo o Loki. Ele tá fazendo o Loki. É o Loki, né? Pronto, o Matt Damon foi um dos atores cotados pra ser o Thor. Eu tô catatônica com essa informação. E qual? Ai, Matt Damon? Aham.
Agora não sai a imagem da minha cabeça. Agora a imagem não sai da minha cabeça. O Matt Damon com um uniforme de Thor. É a coisa mais errada que eu já imaginei. Não errado quanto o Nicolas Cage de Superman. Não, isso aí seria uma obra-prima. A gente precisa disso. Sim. O foda é que nossas conversas se ramificam mais que o multiverso, né? Adoro isso. Desvia demais. A gente tá na Marvel, pô. Por que a gente tá falando da DC? É porque o Paulo Vitor tá no chat. Coisa boa, a gente sempre acaba falando. Eu tenho só uma pergunta a fazer a todos, inclusive. O que é que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada? Eu não faço ideia. Mas aí é que tá, Vinícius. Depende de quando ela vai estar localizada. Isso que eu ia falar agora. Quando é que essa temporada vai se passar? O que vai vir antes e depois? Uma boa observação. Até porque a Sylvie, ela jogou o Loki em uma linha temporal da qual ninguém lembra dele. É exatamente isso. Que eu ia falar. Todo mundo percebeu que ninguém sabe quem é Loki ali, né? Depois que ele passou pelo menos aquele Loki, né? Porque o Mobius, ele retratou o Loki como sendo um agente de uma outra divisão, tá ligado? Isso. Não, você não é um agente? Ele fala assim, você não é um agente? Tá? Ele queria ver o relatório, tipo. Era um funcionário. Ele pensou que Loki fosse um funcionário. E daí termina com aquele frame Planeta dos Macacos. Acontece que todo mundo esqueceu de comentar sobre a cena da juíza com o Mobius, né? Eu tinha até anotado isso daqui. Mostra uma afinidade entre eles absurda, que ela não consegue podar ele pela segunda vez. Já vem ele puxar pro romance de novo, pô. Não, afinidade não quer dizer romance. Você tá botando um coraçãozinho no ar aí que eu tô vendo aqui. Romance só Loki e Sylvie, por favor. Fala em afinidade. Amém. É uma cena importante, demonstra que ambos têm uma afinidade muito grande, a ponto que ela não consegue podar ele por uma segunda vez. Mas não achei relevante não, isso não. Mas sim, é mais um momento que se levanta uma questão e não responde, né? Que ela sai pra onde ela foi. Não sabemos. Então... é pra deixar o cliffhanger daquele núcleo ali dos agentes da TVA e da Ravonna. Essa cena serve só pra isso, pra deixar o cliffhanger deles. Agora não responde nada. Não responde em uma segunda temporada, a TVA vai ter uma certa importância. Mostra um pouco do ponto de vista dela, um ponto de vista chato, mas é o ponto de vista dela. Ai, mano, na moral, eu não suporto mais essa personagem. Mato ela de uma vez, que mulher chata do caralho, não aguento mais. Deus que me livre. Enfim, mostra que a bonita se sentiu traída pelo Mobius, tá ligado? Por algum motivo que só dentro da cabeça dela faz sentido. E daí essa cena é pra mostrar isso, que ela se sentiu traída por ele, sendo que ela que no episódio 5 tava falando, tipo, não, porque a amizade como a nossa é incomum. Daí 2 minutos tava botando tava podando o cara do nada, tá ligado? Enfim, não suporto ela, mas aquela cena é importante pra deixar ali que o negócio dela é a missão. Já ficou claro até agora? Já ficou, mas agora tem uma coisa que evolui a personagem nessa cena, que é o finalzinho ali, aquela frase que ela fala. Queremos um arco dela agora, não? Que o Mobius pergunta pra ela onde é que ela vai. A hora que ela pega, se vira e vai entrar no portal. E ela fala, eu vou procurar o livre-arbítrio. Ou seja, o que isso quer dizer pra ela? Não faço ideia. Mas aí já deixa o gancho pra alguma evolução da personagem. O que isso quer dizer pra ela? O pessoal tava falando a verdade o tempo todo e eu tava sendo a chata do rolê que não queria acreditar. Mas será que o livre-arbítrio dela é, tipo, tentar se libertar ou é encontrar o superior lá, encontrar a variante do que ela consiga achar ali e meio que trocar uma ideia com o cara e reorganizar tudo porque ela gosta do jeito que tá as coisas. Vai ser um rolê desnecessário, porque os limites do tempo já foram rompidos. Eu acho que ela vai procurar, eu acho que ela vai encontrar, eu tenho quase certeza que ela vai encontrar a variante, provavelmente a variante mais maligna do Kang, aquela que aparece na estátua,
ela vai encontrar esse cara e daí eles vão ter aquela parceria que eles têm já nos quadrinhos. Quando eles não iam fazer isso à toa, tá ligado? Quando dá um close na estátua, aqui já tinha mostrado aquela estátua antes. Pra mim, aquele da estátua é o mesmo que tá lá no controle. Mas com aquela forma ali é a forma que a TVA vê ele, né? A aparência é a mesma, mas o... Eu falo assim, do personagem é ser superioridade, né? De superioridade. Sim. Porque de toda forma, ele tá ali simplão, mas ele veio do futuro. Do futuro comparado com o tempo normal. Não com o tempo na TVA, né? Pra gente ir pro final aqui, finalmente. O que vocês acharam do episódio? Assim, na minha opinião, Andinho SK, o bonitão das tapioca. Veja só. O episódio poderia ter sido muito melhor. Eu achei o episódio assim muito parado, tipo, tinha muita informação a se passar. Demais, né? Porém, tinha muita informação a se passar, porém ficou muito monótono porque o episódio todo se passa entre eles conversando ali. Aquele que permanece atrás da mesa, Loki e Sylvie em pé olhando para ele e conversando. O episódio todinho foi isso, pô. A única variância que teve no episódio foi o momento em que eles entraram na porta, subiram o elevador e chegaram ali, pronto. Ali acabou. Foi tudo ali. Não teve nada de diferencial que mudasse para dizer, aconteceu isso, aquilo, outro. Tudo que aconteceu foram fatos explicados e falados. Em cena de verdade que aconteceu, não teve muita coisa, não. Tá. Eu não vou falar o que eu achei do episódio, porque todo mundo tá cansado de saber o que é que eu achei da temporada, da série em si. Eu só vou falar uma coisa que eu tenho para falar aqui. Tá? É muito simples. É muito fácil de entender. Significado de herói. Nome dado pelos gregos aos grandes homens divinizados. Aquele que se distingue por seu valor ou por suas ações extraordinárias, principalmente por feitos brilhantes durante a guerra. Na literatura, principal personagem de uma obra literária, podendo ser poema, romance, peça de teatro, etc. Ou cinematográfica, protagonista. Tá? Por extensão, é o principal personagem de uma aventura, de um acontecimento. Na mitologia, quem é filho de um deus e um humano, um semideus. Pessoa que se destaca em relação aos demais. E aí tem uma frase de um texto budista que diz: quem se vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta 1000 batalhas contra muitos milhares de inimigos. A pergunta é: agora Loki vai virar herói ou não? Acho que não, pelo amor de Deus. O cara vem com puta de um preço, tá ligado? Parado, daí eu falo, o cara vai ser herói. Eu quero dizer uma coisa. Eu quero... Início lendo 3 folhas de caderno só pra escutar um não de 3 pessoas no final. Ô, Andinho, teu áudio tá abafado. Deixa, tá ótimo assim. Meu microfone tá pra cima, pô. Eu tinha botado o microfone pra cima. Ô, Andinho. Ele tava gritando da sala. Ô, Andinho, tu tinha razão. Era melhor ter tirado o Krang da... Era pronto de Satu. Vocês é que são cuzão. Você é louco, cara. Eu falando filosofia aí pra no final falar nada. Pera aí, vê só. Concordo. Redenção do personagem, evolução do personagem. Sim, protagonista, a série era dele. Ele cresceu, se desenvolveu. Loki virar um herói do universo Marvel cinematográfico, impossível. Nunca. Ah, cara. Eu ignoro mais uma vez o comentário de vocês. Relaxa, pô. No futuro a gente passa na tua cara. Tá. Ou eu passo na de vocês. Vai não, pô. A gente sabe disso. Isso é um fato. Tá bom. Mas então o balanço geral é que o Paulo Vitor achou morno o episódio, o Andinho não gostou tanto, o Vinícius é um entusiasta. Tu, né? E tu? Cara, eu entendo. Hoje é a vitória da Terra 3 aqui, é o estado de bom humor. A vitória da Terra 1 já foi embora depois de ter infartado com essa
essa internet aqui de casa. Olha aí, a gente sabe que a série falou de variantes, né? A gente sabe que esse negócio Terra 1, Terra 2 é coisa da DC, então não sou eu que tô trazendo esse assunto. Enfim, ó, viu? Ó, que bom que é a variante pacífica aqui da Victoria. Mas enfim, não testa que daqui a pouco ela volta da Terra 1. Ela não tinha morrido, não foi? Ou não? Ela teve um infarto, ela tá internada. Ela morreu no primeiro problema técnico da gravação. Eu lembro, vai, Vitória, segue. Ela cometeu suicídio. Enfim. Então, assim, como eu tô com boa vontade hoje, eu vou dizer que eu entendo as pessoas que estão reclamando que foi um desfecho que deixou muito a desejar, que não respondeu muita coisa. Eu entendo, realmente, assim, ele isoladamente foi uma temporada que deixou muitas pontas soltas. Mas, assim, demais. Tenhamos paciência, porque diferente de WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, que também deixam pontas soltas, mas essa aqui deixa mais ainda, é porque essa aqui vai ter uma segunda temporada. Então... A única, por sinal. Então, desde o começo, eu acho que desde do planejamento ali, essa série já era pra ser um pouco mais de world building, sabe? Ela era pra afetar um pouco mais o universo no geral. Tanto que aquele tema que eu falei mais cedo, sobre o pessoal do Loki, sobre o relacionamento dele com a Sylvie, como aquilo também era uma metáfora, tipo, do amor entre duas variantes, seria uma metáfora também dele aprendendo a se amar e enfim, a se importar com ele mesmo de um jeito não egoísta, mas, enfim, um pouco mais humano, né? Tudo isso fica mais contido nos primeiros episódios. Depois, eles dedicam mais tempo a introduzir coisa pro universo da Marvel, a expandir o rolê do multiverso. E tudo bem, faz parte. E eu entendo que não gosta, mas esse é um problema antigo já da Marvel. Esse é um problema que nunca vai ser resolvido enquanto ser um universo compartilhado. Sempre uma coisa vai levar a outra. Vai ser muito difícil algo ser totalmente isolado. Sabe? Aí, por exemplo, Vingadores Era de Ultron. Tem um monte de ponta para 300 mil coisas. Depois, quando tu vê ele no contexto completo, depois que já terminou o Ultimato, porra, foda. Mas na época, eu lembro como se fosse ontem. Todo mundo reclamando que o filme perdia mais tempo estabelecendo o universo do que sendo um filme individual. Isso é um problema. E esse problema existe aqui também, nessa série do Loki. Mas... ou tu aceita, ou é aquela coisa, ou aceita ou surta. Isso aí é um problema, é uma característica narrativa já da Marvel, entendeu? Então, reclamar disso é chovendo molhado. Então, eu entendo aí quem ficou insatisfeito, mas só digo um pouco de paciência. Já diria Axl Rose, just a little patience. que vai melhorar, vai ter explicação no filme do Doutor Estranho, vai... Então eu achei, no balanço geral, assim, tanto da temporada quanto do episódio, deixou algumas coisas muito soltas, mas eu gosto da forma que termina, tendo em mente as consequências que isso vai trazer. Eu gosto desse negócio dele eliminar, jogar a bomba e sair. Eu gosto disso, porque daí já dá espaço pra gente absorver aquilo antes de ter mais respostas, sabe? A gente absorve mais, se pergunta mais para depois vir o resto. É tipo aquela pausa no meio de uma temporada daquela série de 20 episódios. Então eu achei de bom gosto, assim. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, mas eu achei satisfatório. Tô num time aí que não odiou o final. A minha vez, eu não odiei o final. Eu não gostei do episódio. O episódio é importante. Acontece coisas muito importantes. Porém, eu não gostei do jeito que foi executado. Foi muito uma aulinha, sabe? Uma aula. Tipo, senta aí, gente. Senta não. Fica em pé aí que eu vou falar. E deu uma aula. Explicou historinha, contou historinha. Senta que lá vem história. E... pô... tá ligado? Poderia ter sido muito mais emocionante ou impactante. Mas... Eu concordo com o que tu falou antes, que podia ter sido mais diluído.
Realmente foi jogar tudo no final, assim. Ou até o que contou, ou até tudo que jogou nessa ser transmitido durante a série toda. Mas assim, tu comparou com outras em relação a ter dúvidas e não explicar algumas coisas, essa daí, eu acho que fez isso um pouco demais. E, vai ter segunda temporada. Infelizmente, a gente não sabe se vai ser explicado. Pode ser que vai, espero que sim. Mas é igual aquela questão, acho que do episódio 3, 3, né? Eu acho que a Sylvie faz centenas de bombas e entrar em outras realidades e, a gente até agora tá esperando a consequência disso. Esse aí é o que eu falei, já que foi um dos maiores e um dos únicos problemas sérios mesmo que eu vi até agora. Porque eu gosto de... Esse negócio da Marvel, eu sempre prefiro esperar as respostas antes de criticar. Porque daí tu vai lá, tu critica, depois vem um outro filme e responde, daí tu, tá, beleza, já sanou aquela dúvida. Mas isso aqui eu acho que realmente vai ficar no ar e isso eu acho um problema. E teremos... E a gente sabe que essa série foi o início dessa nova saga com o Kang. E, assim, o multiverso, né? A saga do multiverso. E, tipo, a gente sabe que já tem aí, pra continuar essa história, Homem-Formiga e Doutor Estranho. A gente não sabe quando vai vir a segunda temporada do Loki. E se ela vai vir antes da série ou quando vai se passar. Porque, por lógica, deveria ser uma coisa mais de imediato. A segunda temporada tem que começar exatamente onde acabou a primeira. Então, essa série não pode ser lançada depois dos próximos filmes. Eu concordo com isso, que foi problemático a forma que eles executaram esse final. Eu não nego isso, realmente. Eu tenho boa vontade com a série, porque eu não achei nada... Eu tive mais problemas com algumas coisas de Falcão e o Soldado Invernal. Essa aqui eu até relevei mais. Mas, tipo, eu entendo que é um tempo limitado pra tu escrever um roteiro com tanta informação e com um limite de 6 episódios com tantos minutos. A Kate Herron, que é a criadora da série, né? Ela não vai chegar no Kevin Feige e dizer, Kevin, o seguinte, eu preciso de 8 episódios de 1 hora. Ou não dá. Daí ele vai dizer, não dá? Então eu vou chamar outra pessoa. Entendeu? Então o roteirista é obrigado a enfiar aquele monte de informação em pouco episódio. E nem sempre sai da melhor forma possível. Nem sempre sai. Então, agora é esperar o que vai vir no filme do Doutor Estranho e no Quantum Mania pra poder dar uma martelada final se isso foi bem feito ou não. Se isso foi bem estabelecido o suficiente ou não. A prova real do bagulho vai vir mais pra frente, sabe? Até agora, realmente, o que eu mais achei que dava pra ter melhorado era diluir de forma mais clara a introdução do Kang e das suas variantes, sabe? Era ter introduzido isso de forma mais clara, não só easter egg que só nerd ou alguém que pesquisa sobre isso, né, vai pegar. Porque o público geral chegou no final, eu tenho certeza que muita gente ficou, tá, mas quem é esse cara? Não entendeu nada, sabe? E eu não digo que, sei lá, uma criança de 7 anos tem que entender, eu digo que o cara que tá lá sentado com a namorada, que ele só viu o filme da Marvel, nunca ouviu falar em Kang, ele tem que sentar ali no sofá, ligar no Disney Plus e entender o que tá acontecendo, sabe? Então eu acho que isso tinha que ter sido obrigatoriamente mais diluído nos episódios anteriores, sabe? Mas, tirando isso de lado, eu prefiro esperar, sabe? Eu prefiro esperar pra ver no que vai se ramificar isso daqui. Porque ainda ficou muito aberto pra mim ter certeza de... Não, isso realmente foi mal feito. Eu prefiro ver o que eles vão falar, sabe? É isso aí. Mas, o que me chateou mais, assim, não na série num todo, eu gostei da série, lógico. Mas é que ela levanta pergunta demais, não responde, e a gente nem tem a certeza que isso vai ser respondido. Então, assim, não foi ruim, mas eu não gostei do jeito que executou, né? Mais uma vez falando isso. Eu gostei, tipo, no negócio de ter aquele triângulo de confiança entre o Loki, a Sylvie e essa variante do Kang ali, né, que a gente conhece.
Isso eu achei legal na questão de dinâmica do episódio, um não sabendo se pode confiar no outro, isso foi bem escrito. Mas, no geral, ele quebrou uma regra muito importante do cinema, do audiovisual em si, que é o mostre, não conte. Ele literalmente faz o contrário, ele passa o episódio todo contando. Se isso tivesse sido mais diluído, não teria tido esse problema. Então, acho que o maior pecado dessa série é não ter introduzido isso antes. Esse aqui poderia ser o penúltimo episódio. Se esse fosse o penúltimo episódio, se tivesse mais um depois desse, seria um pouco melhor. Sabe? Ainda ia ser problemático, mas ia ser um pouco melhor. Eu não tenho o que acrescentar muito, não. Só posso dizer que muito obrigado a Marvel por transformar o maior vilão em herói. Ela não fez isso, né? Ela não fez isso, né? Olha a cabeça doida aí não, que tá o que a Marvel fez foi trazer uma redenção pra essa variável do... Tá, cala a boca vocês, cara. Vocês ficam enfim. O cara virou um herói, pô. A importância é essa. Todo episódio é uma treta que eles vão ficar em loop ali, tá ligado? Mas nem virou, porque nem terminou o arco ainda da série. Ai, sim. Então, nem virou, nem vai virar. O fato dele tentar defender o cara pra manter a linha do tempo organizada, por si só já demonstra que ele se sacrificou. Tá? Então já demonstra um ato de, pelo menos o ato de heroísmo ele teve. Eu vou ser advogada do Vinícius aqui. Aí. Mas não eu vou ser advogada do Vinícius aqui, ó. Na jornada do herói, existe uma fase que é a fase que o herói nega algo que no começo, quando ele tinha aquela falha de caráter dele, ele gostaria, ele queria. Ele nega aquilo. Daí, aqui, quando o Loki nega o trono, nega não, né? Ele aceita o trono, mas não pelo poder, e sim por autorismo, isso aí, de certa forma, ele tá negando a própria falha de caráter. Então, é uma característica heróica, só tenho isso a dizer. Ah, mas isso a gente já falou, todas as gravações, da evolução dele, de melhorar como pessoa, a evolução de caráter dele. Não é porque ele era vilão que ele não pode se tornar um herói. Ele pode, mas não vai. Pronto. Ele pode. É a sua opinião. Ele pode fazer um ato heróico. Ele pode fazer algo de heroísmo. Mas ele ser um herói, não. Todo mundo tem direito à redenção. Eu só quero fazer um exposed aqui pro nosso público. Eu tô falando isso desde o primeiro episódio. A redenção dele. Eu quero fazer um exposed aqui pro nosso público. Eu vou cortar o Paulo Vitor porque ninguém se importa. Assim, gente, o Andinho tá com muita pressa no chat pra ir dormir. Eu quero que vocês façam um pix pra comprar remédio aqui pra deixar ele acordado, tá? Pra ajudar aqui na nossa produção. Ele é o único que gosta de dormir cedo aqui, então nos ajudem a drogar o Anjinho mandando pix aí na nossa conta. 9 horas agora, a gente gravando aqui. Tá só estão só comentando assunto já comentado, pô. Tá só voltando no tempo e comentando coisa que já passou, pô. E quando é que eles não fazem isso? Não nego que eu alimento a conversa por diversão. Primeiro, a gravação começou atrasada por causa de Vitória. Eu vou dizer logo, passo logo na cara. Tu não entrou de 10 horas em ponto, né? Não, vamos encerrar bora. Que hora que vocês saem do serviço? Eu só quero saber isso. A Bia tá trabalhando em casa. Ou seja, não trabalha. Vinícius, que hora que tu sai do serviço? Vinícius é desempregado. Paulo Vitor chega em casa às 7 horas. 7 horas já tá em casa, não tá? Mais ou menos. Tá. É por aí. Bora pros créditos, bora. Bem antes das 10. Eu tinha acabado de chegar, meu PC deu migué. Então, assim, parem de me atacar. Não quero que dê problema, faz um pix pra mim comprar um novo. Boa noite. Mas esse é meu esporte de atacar. Vai. Galera, obrigado por ter ouvido a gente até aqui e obrigado por acompanhar a gente nessa nossa primeira saga, né? Nossa primeira série.
Foi uma série muito boa, deixando muitas questões. Então, que venha a segunda temporada. A Marvel é um universo compartilhado, então a gente tem que esperar os próximos capítulos, né? Não dá pra resolver tudo nessa série. Mas que venham mais produções, né? A gente vai estar aqui pra comentar. Então, um abraço pra vocês e até a semana que vem, se estiver pronto. Tchau. Tchau, boa pessoal. noite, Até a próxima. Até a próxima.